Boa tarde, profs. Então, meu nome é Suzana, fico muito contente pelo convite, né? Então, sou formada em biblioteconomia e no curso de graduação de biblioteconomia é um curso muito técnico. A gente tem catalogação, indexação, a gente não trabalha muito com contação de histórias, né? E a gente tem uma disciplina lá no curso que era biblioteca escolar. Então, dentro dessa disciplina de biblioteca escolar, então a gente tinha um momento que tinha a contação de histórias. Então, também na nossa graduação, a gente foi muito carente dessa prática, né? Então, a gente buscou depois outras formações que pudessem nos ajudar. Mas o que faz mesmo uma boa contação de história é a experiência, né? É o fazer todos os dias, é o treinar todos os dias. E que eu me considero contadora de histórias faz muito pouco tempo, né? E foi um incentivo, então, de um grande amigo e também grande leitor e também grande compositor e escritor, que era o Gaudêncio Terra, né? Então, ele que me ajudou, então, a me assumir, então, também como contação de histórias. Então, fico bem contente de estar aqui com as profs hoje. E eu falei para a Silvânia se eu podia fazer as perguntas depois do que eu assisti. Pode ser agora, para aproveitar o espacinho? Mas a historinha é rapidinho. Então, assim como na biblioteca, que a gente organiza os livros por ordem alfabética, eu queria que a professora Ana Débora viesse aqui para eu fazer uma perguntinha. A prof. Ana Débora, a Ana Rita, a Andréia, a Janice, a Margarete, a Celoni e a prof. Veli. Aí a pergunta era para a prof. Ana Rita. A prof. Ana Rita, ela procurou a biblioteca, né, sobre o acervo das abelhinhas, né? E daí a gente ofereceu alguns livros, mas não atingiu, não eram aqueles que ela queria. Aí a minha pergunta é, prof, como é que tu chegou nesse livrinho que é lindo, que nem a gente tem na biblioteca e que é ótimo? Do Hotel das Abelhinhas. Pesquisei na internet, encontrei no site Amazon e eu própria adquiri porque eu achei ele muito rico e acreditei que as minhas crianças merecem. E a outra pergunta é para a prof. Andréia, que ela falou que lá na turma dela os alunos querem ler sempre o mesmo livrinho e que ela ficam repetindo. Então isso acontece para nós na biblioteca também, quando a gente empresta, que eles querem ler 20 vezes o mesmo e não querem experimentar uma historinha nova. E daí aí eu não sei, daí eu quero te perguntar, se a gente deve deixar que eles leiam quantas vezes queiram, até que eles amadureçam por uma outra historinha, ou se sim, a gente deve ficar oferecendo e tentando outras leituras. Acredito que a gente pode respeitar a vontade da criança, mas sem deixar de oferecer outras opções, né? Porque uma hora, de repente, ela vai se interessar pela outra história que a gente ofereceu. Muito obrigada. E quando a gente está na contação de histórias lá na biblioteca, né, eu sempre pergunto, prof. Margarete, tem ajudante do dia? Aí se a gente não tem, aí eu pergunto, e é o aniversariante do mês? Né? Tá? Então, é escolher os alunos que vão interagir com a gente, que é um coletivo, né? A contação de história não é só bibliotecária, é bibliotecária, as profs e todos os alunos que estão lá presentes. Então, é um coletivo. Então, hoje essas profs foram escolhidas, muito obrigada. Vamos para elas. E a historinha que a gente escolheu é O Sétimo Gato. É uma história do Luiz Fernando Veríssimo. Essa atividade a gente trabalhou na 25ª Feira do Livro, em 2022, e também na Olimpíada de Literatura Infantil. Talvez alguns profs lembrem dessa atividade. É uma história que faz parte da coleção Itaú Cultural e é daquela coleção Leia para uma Criança, né? Então, esse foi o primeiro livro infantil do Luiz Fernando Veríssimo. E esse livro, ele era só em forma de e-book, né? Ele ainda está na internet, no site.
E também tem no YouTube se vocês quiserem dar uma olhadinha na história. E é uma pena que hoje eu não tenho mais esse retorno, né, de que a gente ainda receba os livros em papel do Itaú Cultural, mas foi uma grande distribuição de livros, né, era bem interessante essa distribuição dos livros. Então a história do Sétimo Gato é sobre um menino que ganhou 7 gatos. Aí a prof que está com o número 1. O menino ganhou um gato. Era um gato muito engraçado. E o mais engraçado do gato era que ele pensava que fosse francês. O menino botou o nome de Bolinha. Mas o gato não atendia quando o chamavam de Bolinha. Só atendia quando o chamavam de Pierre ou Jean Paul. E o gato não dizia miau, dizia miu. O menino ganhou outro gato, mais engraçado ainda. Este pensava que fosse alemão e fez cara feia quando o menino o chamou de Chuchu. Podiam chamá-lo de tudo. De Hans, as meninas me ajudam aqui no alemão. de Rudolf, de Gustav, tudo menos Chuchu. E o gato não dizia miau, dizia ar. O menino ganhou um terceiro gato, ainda mais engraçado. Ele pensava que era inglês, muito inteligente, e tomava chá em vez de leitinho. Quando o menino o chamava de Coringa, virava a cara e se fazia de distraído. Só atendeu e abanou o rabo. Quando, depois de pensar muito, o menino o chamou de Charles. E este gato não dizia miau, dizia oh yes. O menino ganhou outro gato, o mais engraçado de todos. Um gato chinês, muito carinhoso, que vivia enroscado no pescoço do menino e gostava de se deitar com a barriga para cima, esperando o cafuné. O gato chinês gostou do nome que o menino lhe deu, Mimoso, mas o gato chinês também não dizia miau, dizia A quinta gata que o menino ganhou pensava que era russa. Rejeitou o nome que o menino lhe deu, Branquinha. E, se pudesse escolher, escolheria Nika Romanovich ou alguma coisa parecida. E a gata que pensava que era russa também não dizia miau, dizia da. A sexta gata que o menino ganhou não pensava que era outra coisa. Não se incomodou com o nome que recebeu, Cacá, mas não dizia miau, dizia algo incompreensível. O sétimo gato que o menino ganhou, a primeira coisa que fez ao entrar na casa foi dizer miau. O menino pensou que estivesse sonhando, um gato que dizia miau. Finalmente, os gatos poderiam se entender, afinal eram todos gatos. O sétimo gato só teve um trabalhão para ensinar os outros gatos que gato falava miau. Salamê, salabim, chegou ao fim. Muito obrigada, professora. Então, vocês acharam que iam embora hoje sem ouvir uma história, né? Já, prof, a Suzana fez